está de volta ao vivo e em cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje trouxemos novamente o tema da coluna. Muita gente solicitou, muita gente ligou pra gente, mandou e-mail. Queremos novamente assim que se fale de coluna. Trouxemos hoje um grande especialista, Dr. Cleito Stengel, técnico em anatomia e especialista em coluna vertebral. Aceitou o nosso convite que brilhantemente está tirando todas as nossas dúvidas. Doutor, eu perguntei antes assim, o André Padilha, que é de Ribeirão Sul, obrigado André, que Deus te abençoe, e está parabenizando o programa, estão aprendendo muito, ele e a família dele. Doutor, a minha mãe Regina pergunta o que provoca dor no nervo ciático e como tratá-la. Mas ele está dizendo também, perguntando, a natação é um bom exercício para a coluna? Então, natação e por que essa dor no nervo ciático aí, doutor? É o André. É importante ressaltarmos, André, que o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Existe um mito, que eu também ouvi isso muitos anos da minha vida, nervo não remonta. Nervo não dá nó, nervo não sai fora e nervo não encavala. Falei, eu quase que eu acreditei nisso também, de tanto que eu ouvi isso. Ou seja, o nervo se inflama. A inflamação do nervo ciático, que é a lombociatalgia... Lombo ciático é que vai da coxa... O nervo ciático, ele passa por trás do glúteo, e enerva toda a parte posterior da perna. Ele nasce aonde e termina no dedo do pé? Ele começa em L2, vai até S4, que é a quarta raiz sacral, e se enerva. Quando nós falamos nervo ciático, nós falamos do maior nervo do corpo humano. O que é o nervo ciático? Para que todos entendam, o que é o nervo ciático? É a mesma coisa que é uma corda. Quando a gente corta uma corda é constituída de muitos fios que formam a corda. É a mesma coisa o nervo ciático. São muitas raízes de L2 a S4 que formam o maior nervo do corpo humano, chamado nervo isquiático. O que é a lombociatalgia? Provavelmente alguma estrutura discal, quando eu falo discal, pernitente ao disco, toca o forame ou de L2, L3, L4, L5 ou S1 e essa dor transforma-se numa dor irradiada. Natação é ideal? Fantástico, ideal. Só não o nado borboleta. O nado borboleta não. É aquele que você... Que é o lado que aí você tem que usar o movimento da lombar para você ir avante na água. Esse então, tem que evitar, por enquanto. Esse é restrito, mas a natação é extremamente indicada para os casos de dor de coluna. Porque dentro da água você tem apenas 10% do peso corpóreo e é você quem determina a força e a velocidade. Doutor, vamos lá para Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obrigado. Quem participa aqui é a nossa amiga Andréia Renta. Obrigado, Deus abençoe a Andréia pela participação. Ela está parabenizando pelo programa, que traz muitas informações importantes. Segundo ela aqui, essa é a verdade. Ela tem 31 anos e faz musculação há 2 anos. É interessante fazer exames para detectar algum tipo de problema na coluna? Não sinto dores, mas me preocupo se no futuro essa atividade física não possa gerar problemas. Pergunta a nossa amiga Andréia, se é importante fazer exames para detectar se tem alguma coisa ou não na coluna, doutor. Andréia, é importante você continuar fazendo exercício físico e você ter em mente que a coluna, ela não pode trazer, você não pode levar a coluna sobrecarga, peso, carregar peso excessivo. Isso, Frei, prejudica a coluna. O importante é nós sabermos que nós estamos indo para a academia para ganharmos condição cardiorrespiratória, que é a condição de fôlego, e resistência muscular. Não para sobrecarregar a coluna e o esqueleto. Não é esse o objetivo da academia. Então tem que ficar bem claro, né, que quando você procura qual é o objetivo. Então cuidado, se é condicionamento, se é um bem-estar, maravilha. Se for além disso, tem que ter um acompanhamento e é muito sério, porque às vezes você pode aumentar um problema ali que tem consequência lá na frente, você pode travar a tua coluna. Doutor. E é importante também ressaltar que tem alguns equipamentos hoje nas academias
que podem lesionar seriamente a coluna. Doutor, muita gente gosta de fazer assim, abdominal. Abdominal, fica deitadinho, enfim, pega a mão na coluna, no pescoço e fica subindo e descendo, enfim. Esse movimento errado, se for errado, pode prejudicar, doutor? Prejudica bastante, se for errado. O exercício abdominal, ele deve ser realizado no chão, com as pernas fletidas, ou seja, as pernas dobradas. Você pode cruzar as pernas, colocar a mão sobre o peito e movimentar somente os músculos abdominais. Porque não é para fazer assim com a cabeça, assim, E doutor, não, em hipótese alguma. aí você está forçando... Está forçando a cervical e a musculatura dorsal, não é? A musculatura dos esplênios do pescoço. O que nós precisamos é saber o que é músculo abdominal. Hoje está muito fácil, vai na internet e busca o que é músculo abdominal. São duas faixas de músculos que vêm da sínfise púbica até o processo xifoide. Isso é músculo abdominal. E quando você faz aquele extenso movimento, você está dobrando a coluna. Isso é prejudicial. Ou seja, Isso é prejudicial. O abdominal precisa ser feito deitado no chão, com as pernas fletidas, a mão sobre o tronco e você sentir a resistência, a força no músculo abdominal e não em outras estruturas do corpo. Ou seja, ter um ponto fixo lá em cima. Perfeito, e olhar, perfeito. né? E trabalhar, sentir, prestar atenção O que está sendo exercitado no né? momento. Olha Outra que coisa que, diga-se de passagem, Claro. é experiência minha, eu sou contra executar o exercício com fone de ouvido. Você não está ouvindo o seu próprio corpo. Às vezes Olha você que está ouvindo interessante. uma outra coisa, você não está ouvindo o próprio corpo. E é Eu importante sou contra. essa concentração. Essa doutor. concentração para Tomar você ouvir seu corpo. consciência de si Você está próprio. condicionando o seu corpo, né? É tomar consciência de si próprio. De si doutor, próprio. assim, olha que interessante, gente. Está vendo aí, ó? Doutor, aqui perguntas e perguntas e mais perguntas. E vamos para Vinhedo, aqui pertinho. É o Francisco José Ortiz Camargo. Seu Francisco, muito obrigado pela participação. Ele falou assim que a mulher dele tem artrose e toma busamina e sulfato. E ainda sente muitas dores nas costas. O que devo fazer? Quais os tipos de cálcio que pode ser manipulado? Pergunta o nosso amigo Francisco aí. Ele citou o medicamento porque ela está tomando, não que está servindo para ela, viu? Então, doutor. Então, aí, nesse caso, precisa fazer o exame de densitometria óssea, precisa procurar o médico, executar o exame, a gente não sabe a idade da paciente, executar o exame de densitometria óssea e provavelmente, se houver uma deficiência entre 10% e 25%, é um grau de osteopenia, acima de 25% é um grau de osteoporose, o que vai acontecer? O médico vai prescrever um medicamento que hoje em dia os medicamentos de cálcio estão também associados à vitamina D. Então isso também é a critério médico. Pode ser uma deficiência. Uma deficiência de cálcio, perfeitamente. Maria José Ribeiro da Silva de Felixlândia, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria José, que Deus te abençoe. Ela sente dores no meio das costas, nos joelhos e nas pernas. Gostaria de saber se pode ser problema na coluna. Usa remédios e fez fisioterapia e ainda continua doendo aí. É a nossa amiga Maria José, doutor. Dores no meio das costas, joelhos e pernas. Maria José, é importante que você procure um médico e que faça um relato. Antes de você procurar um médico, procure prestar atenção na queixa principal. Qual é a sua queixa principal? Qual é a região que mais dói, em qual horário mais dói e qual o movimento que mais exacerba a dor? Aí sim você procura o médico. E através de exames é que o médico pode dar um diagnóstico perfeito para esse tipo de tratamento. Porque às vezes a gente fica, Frei, se automedicando. Ah, você tomou o quê? Ah, você fez o quê? Eu vou fazer também. Ah, você está fazendo exercício? Eu vou lá também. E talvez não é isso. Não pode isso. A automedicação é a nossa bandeira que a gente e nem o autoexercício. Você, não, eu vou começar a fazer porque eu quero ver se eu elimino essa dor. O importante é você não tentar eliminar a dor. É saber qual é a causa da dor. De onde que ela está saindo. De onde ela vem vindo. É que sinal de alerta que ela está dando. Perfeitamente. E isso aí é a critério médico. É o médico que vai saber diagnosticar através de exames. Doutor, é a Maria Francimere Rodrigues Silva. Obrigado, Maria Francimere.
Ela tem 32 anos, Ela está parabenizando o programa. Gostaria de saber o que fazer para o alívio das dores lombares. São intensas. Tenho 3 discos degenerados e desidratados. Com 32 anos é a Maria Francimeri. Maria Francimeri. 32 anos. É bastante jovem para ter a degeneração discal. O que precisa? Um controle de peso, nós não sabemos seu peso, mas precisamos de um controle de peso, de um fortalecimento e da flexibilidade da coluna, em virtude da idade. Então, você precisa, eu não sei, para você falar isso, que você já tem a degeneração do disco, quer dizer que você já tem o exame em mãos. Você precisa procurar uma hidroterapia, uma hidroginástica e começar a executar movimentos que não tragam sobrecarga. Não movimento de academia, que não traga sobrecarga, que traga resistência e flexibilidade. O melhor é a água. Doutor, eu agora lembrei, assim, o senhor citou antes, assim, pegar uma bacia, uma panela com água quente, etc., fazer uma toalhinha, colocar. Uns dizem assim, não, é melhor colocar gelo. Gelo e quente, os dois juntos, como é que é? Vamos ser justos, morno. Certo. Para a coluna vertebral, nunca o gelado. Nunca. Para a coluna vertebral, não. A coluna vertebral é a continuação do nosso cérebro, da nossa vida. Então, ela precisa de vasodilatação. Mesmo que haja uma inflamação de raiz, essa inflamação ela tem que ser cortada por medicamento, não pela ação do gelo. O gelo é para um pós-traumático. Quando você recebe um trauma imediato, como a gente vê nos jogos de futebol, o trauma imediato, impacto. Aí sim eu vou com o gelo, para que o gelo faça a vasoconstrição. Já o calor promove o conforto, a vasodilatação. Tanto é que as maiores incidências de dores de coluna são agora no inverno. Então, no inverno, porque é frio. No frio. Por quê? Porque o próprio frio, no calor a gente Ele faz contrai. o quê? Puxa vida, que calor, né? E no frio a gente faz o quê? Puxa vida, rapaz. Então, essa contratura muscular aproxima o corpo vertebral, faz com que o núcleo pulposo toque mais a medula. Então, isso começa a promover dores. O calor úmido relaxa, isso na hora que você já vai dormir, traz uma noite de sono muito melhor. Olha que interessante, né? Interessante. E a mobilidade da coluna é fundamental, manter a mobilidade da coluna. Eu tenho hérnia, eu não posso fazer exercício. Aí que tem que fazer. Isso é um paradigma. O correto, tem que fazer o exercício correto. Tem que fazer o exercício correto, ser bem assistido e trazer mobilidade para a coluna. Doutor, eu citei, quem em casa está perguntando, Frei, o senhor citou esse aparelho, fale desse aparelho. O que é isso, doutor? Né? O aparelho Vertical Stage é um aparelho patenteado no Brasil, Estados Unidos e Comunidade Europeia, 27 países da Comunidade Europeia. É o mais novo conceito em biomecânica da coluna vertebral. Explica isso, traduz isso para o português. Trabalha com o próprio peso do paciente, executando a descompressão radicular. As radículas são as raízes nervosas que são comprimidas pela perda da altura do disco. Até os médicos que queiram conhecer a técnica, é só entrar em contato, nós estamos abertos a negócio. Depois a gente vai falar os Então, nós vamos passar depois o endereço. O que acontece? Essa técnica de tratamento trabalha com o próprio peso do paciente, trazendo para o paciente o quê? Elasticidade. Elasticidade onde? Dos ligamentos fixadores da coluna. Tá, então vamos... Então é essa elasticidade, nunca antes adotada pela raça humana, é que vai trazer a melhora da mobilidade, vai melhorar a mobilidade, trazer a analgesia, a diminuição da dor. Okay. Ou seja, a pessoa está lá, está se tratando da coluna, vai deitar nesse aparelho, o que é? Vai ficar sentado, ficar de pé? Deita no aparelho, o aparelho trabalha sozinho, é um aparelho que tem que ser sob supervisão médica, é patenteado como equipamento médico, devido à complexidade do equipamento, do posicionamento, é necessário exame. Ele vai fazer o quê? Vai ver se a tua coluna está torta, se tem algum, ele vai tá fora de linha? descomprimir as raízes que estão
comprimidas pela perda da altura do discos. Haja visto, Frei, que eu já tratei pacientes do Japão, França, Estados Unidos, que vieram exclusivamente até a minha clínica para executar o tratamento. É um tratamento descompressivo biomecânico, ou seja, é o posicionamento que vai executar o realinhamento das estruturas e promover em posição inversa o alongamento dos ligamentos fixadores da coluna vertebral, os 6 potentes ligamentos. Agora, aí a pessoa vai lá, faz um plano de fisioterapia, digamos isso, assim. É um protocolo de tratamento constituído de 8 sessões. Aí a pessoa sai lá, aquelas terminações que porventura estavam trazendo dores, inflamação. Dor, inflamação, perda de força, a compressão, a parestesia, tudo isso é melhorado muito rapidamente pela posição que o paciente adota durante o tratamento. Lembrando que é um tratamento médico e que é supervisionado e a associação do medicamento potencializa a resposta do tratamento. Olha que interessante. Doutor, nessa linha, obesidade e coluna, existe um casamento perfeito aí ou não? A coluna do obeso, geralmente o obeso que já tem o biotipo obeso, a coluna dele, ele já tem uma estrutura mais forte. A coluna do obeso que ficou obeso a partir dos 40 anos de idade, essa coluna sofre mais, Frei. Essa coluna sofre mais, por quê? Porque a partir de determinada idade, ele passou a ocupar a vaga dos obesos. Então, o sobrepeso nas estruturas é péssimo para os discos intervertebrais. Então, nesse caso, porque ele vai sobrecarregar também outras articulações, como o joelho, né, doutor? O joelho, quadril. Então, o sobrepeso, até nós somos o 4º país do mundo com a doença do sobrepeso, é extremamente importante nós cuidarmos da nossa saúde e cuidarmos dos nossos filhos e netos. Como nós falamos no início do programa, nós nos preocupamos tanto com a mochila nas costas e não nos preocupamos com a posição de dormir, com a posição que fica no sofá, com a falta da má alimentação, né? Que a alimentação do fast food é sanduíche, é a bolacha, é falta de nutrientes, uma criança, proteínas. Doutor, uma criança assim que é sedentária, que está engordando, que mais é videogame, que não quer sair de casa, que não brinca, etc., não faz atividade, ela vai não somente problemas amanhã depois cardiorrespiratórios, coração, diabetes, etc., mas ela pode amanhã depois ter complicações sérias na coluna. Que ela está engordando ou já está tendo? Já atendi pacientes de 16 anos de idade. 16 anos de idade com prolapso discal. Ou seja, é uma síndrome generalizada. Nós precisamos tomar consciência de que a saúde é o nosso maior bem. E que a coluna vertebral, voltando lá na primeira pergunta, é o pilar de centro. Nós temos que tratar bem nossa coluna. E na academia, não colocar sobrecarga. Olha só que interessante, gente. Isso e muito mais, quantas informações valiosíssimas nós estamos aprendendo hoje com o Dr. Cleito. Eu vou chamar o intervalo, temos mais um bloco. Aquele bloco que a gente vai anotar, que a gente vai fazer a referência, que a gente vai fazer essa fixação de alguns conceitos. E, é claro, nosso momento de oração. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui naquele que é o seu programa Vida e Saúde.